Oi, meu nome é Jimmy, eu sou tarólogo, sou yogi também e hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como estudar o tarô. A gente abordou num outro vídeo sobre como você escolhe o seu baralho de tarô e hoje a gente vai estudar como é que a gente começa a entender o tarô. No começo a gente não entende nada, tá? Então nem se preocupe em olhar as cartas e se sentir mal porque você não está entendendo que... Não se preocupe, isso vem com o tempo. Quando eu comecei, eu lia muitos livros de tarô. Lia muitos livros, ia em sebos, comprava livros em livrarias. Só que com o tempo eu fui percebendo que quando eu pegava um livro e gostava mais desse livro, gostava mais da ideia de determinado autor, quando eu lia para alguém ou para mim mesmo, as cartas elas saíam de maneira que o significado das cartas batiam com aquele livro. Quando eu achava outro livro de outro autor que eu achava mais interessante, os significados às vezes mudavam, o significado das cartas também mudava, quando eu lia para mim ou para outra pessoa. Então uma carta que na leitura de um autor poderia representar tristeza, e na carta de outro autor poderia representar estudo, né, significados bem diferentes, elas mudavam conforme o tipo de leitura que eu confiava mais. Aí eu fui percebendo por conta disso, que as cartas não têm significado em si. O significado das cartas é a gente que dá. Então, por conta disso, eu fui aprendendo um outro método de leitura de tarô, que é o que eu quero mostrar para vocês, que é o mais simples, que é a observação das cartas. Então, uma vez que você tenha conseguido um baralho de tarô, o que eu recomendo é você olhar todas as cartas, saber diferenciar o que são arcanos maiores, o que são arcanos menores, o que são os naipes, a diferença entre os naipes, por exemplo, naipes de paus, naipes de espadas, né? O naipe de paus, o tarô de Marselha, que é esse daqui. Eles são retos, as espadas são curvas, tá? Isso faz bastante diferença, isso aqui é algo que confunde as pessoas geralmente. Tá? Saber diferenciar os arcanos menores, os arcanos maiores. No caso, esse aqui é um As de Copas, essa é a carta da Papisa. Esse também é um arcano menor, o Rei de Copas. Então, saber diferenciar, saber os nomes das cartas, e daí começar os seus estudos. O que eu aconselho para estudar é você ter um caderno e você ir anotando todas as impressões que você tiver das cartas. Então, você pega uma carta como o Louco e você sai olhando o que ela tem. Então você percebe, ele olha para cima, ele tem o sapato vermelho, ele tem uma bengala vermelha, um cajado, né? Ele tem um animal que anda com ele tem guizos. O que ele tem? Descreva a carta, o que tem nessa carta? Junto com isso, você vai perceber que tem sensações que vêm junto. Então você olha assim o Louco e você tem uma sensação de alegria. Você anota, alegria. Não, eu olho para ele e tenho uma sensação de desleixo. Anota, desleixo. Eu olho para ele e tenho uma sensação de inocência. Anota inocência. Todas essas sensações que você tem, conforme você vai observando as cartas, você vai perceber que mais para frente elas vão fazer muito sentido nas leituras. Né? Mas como eu sei que está certo e que não está certo? As leituras que você vai fazer para as pessoas é o que vai dizer se está certo ou não. Não se preocupa em ficar conferindo nos livros para ver se o que os autores falaram condiz com aquilo que você pensou da carta. Tá? Seja livre para lidar com o tarô. Né? Lembrando que o tarô, ao que tudo indica, as provas concretas que temos do tarô, ele era um jogo de cartas. Ele não era um oráculo, ele se tornou oráculo. Então, quando a gente observa ele dessa maneira, a gente está fazendo com que a nossa própria mente inconsciente comece a dar significados para esses símbolos. Então, a gente vai se unir a essa carta. Então, vamos dar um exemplo. Carta da Papisa. Primeiro, ela está toda coberta. Ela tem véus, né, ao redor dela. Ela está cheia com os trajes, com os panos, né, com os hobbies dela por cima do corpo. Ela carrega um livro. Tá. E o nome dela é Papisa. Então, vamos começar por aí. Papisa. Papisa não existe. Né? A gente já começa por aí. Papisa, existe um mito, ou uma história da Papisa Joana, né, que foi uma mulher que se fingia de homem e se tornou papa, e depois foi descoberta.
Então a papisa, ela primeiro de tudo, ela é escondida, né? Tanto porque ela não pode se mostrar como uma papisa, né? Então a gente já pega alguns significados aí. Então quando você tira uma carta como uma papisa, o significado de escondido, oculto, conhecimentos ocultos, coisas ocultas, já se torna óbvio. Tá? Esse é um significado desse símbolo. Erros que aparentemente surgem nas cartas que dá para interpretar. Então, se você olhar a carta da papisa aqui em cima, você vai perceber que o chapéu dela sai por cima da carta. Então, eu poderia pensar, é um erro de impressão, né? Mas tudo que está na carta é válido. Então, eu posso entender isso, que a intuição dela, a percepção dela, o conhecimento dela, está além do conhecimento que ela aprende por meio de livro. Então, a gente pode entender que a papisa é um personagem, tarô, com muita intuição, com uma sabedoria que está além da idade dela, uma sabedoria recebida, como uma pessoa que, de repente, vê a informação correta na mente dela. Tá? Então, a papisa a gente pode entender dessa maneira. Livro, ela tem um livro. O que significa um livro? Estudo. Então, a gente pode entender que a carta da papisa é uma carta de estudo. E assim por diante. Então, a gente pega as cartas dos arcanos maiores e começa uma por uma. Veja, vai descrevendo para você mesmo, ou você mesma, o que tem na carta, os desenhos, e vai tentando simbolizar isso. O que um livro significa? O que um guizo significa? O que um cajado significa? E vai descrevendo isso. E descreve as suas sensações. Faça isso com todas as cartas. Não precisa ficar conferindo em livros de outros autores. Tá? Depois você vai se surpreender como que está conectado. Tá? E na hora de fazer isso, não se preocupa se está certo ou está errado. Deixa sua mente livre, percebe muito o que você está sentindo, principalmente se for sentimentos negativos também, você também observa sentimentos negativos ou positivos, você observa isso e toma nota, porque isso vai fazer sentido no jogo, né? E todas as cartas com figuras dá para fazer dessa maneira. Então a gente tem aqui um arcano menor, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, uma coisa que é muito chamativa, é que o cavalo dele está voltado, o corpo dele, para a minha direita, né? Direita da carta. Mas ele volta o corpo e a cabeça para o lado esquerdo. Então dá a impressão que ele está fazendo um contorno. Pelo menos essa é a minha interpretação. Né? Pelo menos assim que eu entendi, não que você tenha que seguir dessa maneira. Então eu entendo essa carta como uma mudança rápida. Você estava indo numa direção, você trocou e foi para outra. Né? Seguido de um impulso, que o naipe de paus é o naipe do impulso. Né? Pelo menos na visão que eu tenho. Então você pode fazer isso olhando as cartas, vendo o que tem e dando significados, atribuindo significados a esses desenhos. Tá? E depois tira para você e para os seus amigos e você vai ver que faz sentido. Tá? Os arcanos menores, especificamente, a gente vai fazer, esse aqui é um 9 de espadas, né? Para você ver como eles são bem diferentes dos arcanos maiores. A gente vai fazer um vídeo mais para frente explicando exatamente como estudar os menores. Tá? Mas, por enquanto, com esse método você já consegue ter uma boa base para avançar nos seus estudos de tarô. Tá bom? Boas leituras, muito obrigado.